Olá, bem-vindas, bem-vindos. Tenho o prazer de receber hoje o professor e pesquisador Átila Kush, que é um especialista em diálogo interreligioso, ele que é autor do blog Diálogos da Fé, na revista Carta Capital, entre várias outras coisas. O Átila é curdo, nasceu no leste da Turquia, está no Brasil há 11 anos, e vou começar, Átila, pedindo para você contar um pouquinho a sua história, como você veio parar no Brasil e por que esse tema do diálogo interreligioso te fascinou. Acho que para falar, aliás, antes de mais nada, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que o pessoal vai assistir. Olá, todo mundo que vai assistir, um prazer imenso estar aqui. Agradeço pelo convite, a Leila, e pela indicação a Karina, que é uma amiga que admiro muito o trabalho. Então, Leila, antes de falar de como que eu cheguei para o Brasil, tenho pré-chegada ao Brasil, né? Que eu sou formado em teologia islâmica, eu estudei no curso no colégio de teologia, colégio que prepara as pessoas como imãs, sheiks, um termo mais comum aqui no Brasil, né? Para liderarem as comunidades das mesquitas e trabalharem como os funcionários públicos que os sheiks são, né? Apesar da Turquia ser um país laico, a diretoria de assuntos religiosos faz parte da burocracia da Turquia. E aí eu estudei nessa escola, e na época me foi proposta a ideia de estudar no exterior. Ainda no primeiro ano do colégio, da escola, recebi a proposta. Eu era bolsista de um movimento social na Turquia, um movimento chamado Hizmet, né? Que inclusive hoje em dia é um dos movimentos não tão bem-vindos na Turquia por causa de sua oposição às políticas antidemocráticas do governo atual da Turquia. E o pessoal fez essa proposta de se eu queria estudar no exterior, a princípio no Egito, na Universidade de Al-Azhar, que é a mais famosa universidade do mundo islâmico, a que tem mais credibilidade. Eu tive a sorte de estar no Egito, tem pessoas, estudantes de todo o mundo, literalmente, né? Tinha da Alemanha, tinha até do Brasil, pessoas estudando lá na Universidade de Al-Azhar, e para mim isso foi uma surpresa, e eu tinha aceitado, né, a ideia de eventualmente estudar no exterior, a graduação. Só que quando cheguei no final da graduação, a proposta mudou um pouquinho e eles falaram: olha, haverá um trabalho no Brasil e vamos precisar de alguém que tenha formação em teologia islâmica, você topa? Aí oferece a bolsa de estudo e tudo mais para trabalhar. E o trabalho que era oferecido era justamente o trabalho do diálogo interreligioso. E ainda no curso de teologia, a gente estudava bastante a história comparada das religiões. Então já tinha surgido ali um interesse pelas outras religiões também, por estudar as outras e conhecer as outras religiões também. A gente vê muitas menções ao judaísmo, ao cristianismo no Alcorão, e sempre analisando com a nossa própria lente, em vez de ouvir dos próprios judeus, dos próprios cristãos. Então, esse trabalho do diálogo interreligioso, para mim, meio que foi uma promoção não formal dos meus estudos, né, de aprimorar melhor ainda. Então, eu vim em 2013 com esse intuito de estudar a minha graduação e trabalhar com diálogo interreligioso. E, bom, desde lá eu estou aqui, né, eu trabalho ainda voluntariamente no Centro Islâmico de Diálogo Interreligioso, faço várias atividades ligadas ao centro, né? Mas nas minhas atividades acadêmicas, a princípio, eu tenho mais ligação às entidades de ensino superior, como a PUC, a USP, e como também no campo um pouco mais jornalístico, com a Carta Capital. Então, esse trabalho do diálogo interreligioso, na realidade, para mim foi eu poderia dizer, uma bênção de Deus, que eu buscava a vida, né, durante todos os meus estudos de teologia, e que eu consegui encontrar aqui no Brasil como um dos carismas, por assim dizer, né, para facilitar o entendimento no Brasil, é um dos carismas do movimento que também eu faço parte, o movimento Hizmet. Um dos braços do movimento Hizmet é justamente essa promoção do diálogo e da compreensão entre pessoas de diferentes religiões.
Átila, um observador incauto e apressado pode achar que o conflito atual Israel-Hamas ou Israel-Hezbollah, porque Israel-Hezbollah, essa semana, é aquele que está chamando mais atenção, até por conta dessa situação dos pagers. A gente está nesse momento em que a gente está gravando essa conversa, aguardando aí um posicionamento do Nasser Nasrallah, o líder do Hezbollah, para ver o que ele vai dizer a respeito, como é que essa história toda vai evoluir. Mas não é sobre isso, sabemos que não é sobre isso. De qualquer forma, é interessante a gente olhar para o retrovisor e acompanhar como é que se dá a relação entre judeus e árabes a partir da criação, né, do Islã, a partir do surgimento do Islã, e inclusive tendo ali, também considerando ali o cristianismo, porque acho que ele entra em perspectiva, não dá para pensar o Islã e o judaísmo ao longo de muitos séculos se a gente colocar o cristianismo aí na história. E me parece que você se dedicou a isso, você escreveu a Constituição de Medina, Reflexões para o Diálogo Interreligioso a partir do Islã, Islã em Diálogos também. Mas eu vou te pedir para tentar ser conciso, se você fosse explicar para uma criança como é que se dá essa relação desde o surgimento do islamismo até chegar nos dias de hoje, digamos no século XX, como é que você resumiria essa história? A Constituição de Medina, que eu estudei no meu mestrado em Ciência da Religião na PUC de São Paulo, é um documento que remonta ao ano de 622. Alguns autores abordam a preparação da Constituição como 622, 624 da Era Comum, né, depois de Cristo, que são exatamente os anos primordiais da história islâmica, que a gente vê o surgimento histórico do Islã a partir de 610, com as primeiras revelações do Alcorão ao profeta Muhammad, e depois, quando ele migra para Medina, de Meca para Medina, encontra um ambiente totalmente hostil, né? Duas das principais tribos árabes ali tinham uma guerra entre si, um conflito que durava mais de um século, e aí os judeus ficavam à parte, mas meio perdidos nesse conflito. Uma hora aliança com uma tribo judaica, outra hora uma aliança com outra tribo judaica, e assim por diante ia. Uma minoria da minoria dos cristãos que estavam presentes ali. E o que acontece é que, com a chegada de muçulmanos que eram de Meca, em Medina, acontece a questão de estabelecer um ambiente de paz, porque justamente esses muçulmanos eles tiveram que abandonar a Meca por causa do conflito, né, da perseguição que eles sofriam. O início de cada início da história de cada religião, de cada ideologia, de cada visão de mundo sempre é um pouco turbulenta. Você sempre vê uma perseguição contra esse grupo diferente, né? Então, o que acontece é que os muçulmanos também acabam tendo que abandonar a sua terra. Já havia muçulmanos em Medina, e precisava-se de um ambiente mais pacífico, para além daquele ambiente que já contava com um conflito de mais de um século. E a própria sociedade de Medina já estava em busca de alguém que pacificasse realmente a cidade, né? Então, o profeta Muhammad, como alguém que vem de fora, não tem nenhum elo com nenhuma das partes, né? Consegue ajudar a agilizar esse processo de paz. E a convivência dos muçulmanos com os judeus nessa época é uma convivência que a gente poderia até dizer de exemplar, que segue por muitos séculos, na verdade, por mais de um milênio, essa convivência continua, né? A Constituição de Medina é uma constituição a priori não religiosa, é uma constituição política, é um pacto social entre várias tribos, tendo o profeta Muhammad apenas como o juiz no meio para facilitar o diálogo entre as tribos, as diferentes tribos. A gente tem ali uma presença de 4.500 judeus na cidade de Medina, sendo quase metade da população da cidade, que era 10 mil. E o que acontece é que
a Constituição simplesmente delimita, né, ou esclarece a liberdade de crença como a religião dos judeus é para os judeus e eles têm total liberdade de praticar a sua religião, e a religião dos muçulmanos é para os muçulmanos e eles têm a liberdade de praticar a sua religião, assim como os árabes politeístas também tiveram a mesma liberdade. Mais adiante, a Constituição de Medina esclarece que os judeus, junto a essas 11 tribos, 4.500 pessoas, fazem parte de uma nação que é a nação da cidade-estado de Medina. Então, se estabelece ali um exemplo de convivência que por muito tempo os muçulmanos seguem, né? A gente chega mais para 1500, 1600, quando acontece a Inquisição e a perseguição contra tanto os muçulmanos quanto os judeus na Península Ibérica. Os muçulmanos são quem conseguem mandar uma ajuda para buscar os judeus sefarditas da Península Ibérica e acolhê-los, né? Claro, sempre um passo estratégico. Os judeus eram bons negociantes e aí ajudava na economia do país, que no caso era o Império Otomano, e por aí vai. Certa vez, quando estávamos conversando, eu, Sérgio Napchan e mais alguns amigos, quando houve esse assunto de como se o conflito fosse entre muçulmanos e judeus, e a gente falou, não é um conflito entre muçulmanos e judeus o que acontece no momento, é um conflito político, territorial, em que a religião está sendo envolvida, né? Os elementos, as ferramentas religiosas estão sendo utilizadas, mas não é uma guerra a priori por causa das religiões, porque um lado é judeu, o outro lado é muçulmano, tanto que em ambos os lados você conta com a presença de muçulmanos judeus e cristãos, muçulmanos e cristãos. Então existe uma diversidade religiosa por dentro desse conflito que é considerado como se fosse religioso, né? Então e aí eu sempre acredito que a Constituição de Medina ela pode ser um exemplo de como poder resolver, né, de como poder estabelecer esse ambiente de paz, né, deixando cada um com a sua própria religião, com a sua própria cultura, as manifestações culturais, e tentando estabelecer essa convivência. Então, a Constituição de Medina, para mim, mais ou menos, é esse exemplo que poderia ser seguido, talvez, no momento. O Yossi Klein Halevi, Átila, que é o autor de Cartas a Meu Vizinho Palestino, ele defende que um diálogo para uma paz efetiva, para uma verdadeira solução de dois estados, vai acabar precisando envolver um diálogo interreligioso, representantes do Islã, representantes do judaísmo e, quiçá, até do cristianismo. Você concorda com isso? E por quê? Porque há questões nevrálgicas ali. Por exemplo, locais sagrados em Jerusalém, que são sagrados para as 3 religiões. Você acha que o diálogo interreligioso ele é fundamental para que se haja um efetivo avanço no momento em que houver uma possibilidade de retomar uma discussão nesse sentido? Neila, cerca de 40 anos atrás, o sociólogo austríaco-americano, o Peter Berger, ele tinha escrito que a religião ela seria substituída pela razão, né? E mais tarde, antes dele mesmo, vários teóricos da laicidade ou da secularização pensavam realmente que a religião seria substituída pela razão. E quando chega para os anos 2000, o Peter Berger, ele, através da observação, ele percebe que, na verdade, a religião nunca vai ser substituída por nada mais. Talvez surjam ali mais religiões, mais crenças, mais fés, mas a religião ela não vai ser substituída por outra espécie de razão, de pensamento e tudo mais. E ele afirma em os múltiplos altares da modernidade, o Peter Berger ele afirma que o mundo hoje em dia é mais religioso do que antigamente. O mundo realmente é mais religioso do que antigamente, né? E a gente sente isso no momento atual no Brasil. A religião é uma das ferramentas que é um dos atores mais fortes nos processos eleitorais, nos processos políticos e tudo mais. Então, sim, o diálogo interreligioso ele é imprescindível para que naquela região, na região de Israel, Palestina, Jerusalém,
que haja a paz, porque a priori o povo do Oriente ainda ele é muito regido pelos sentimentos religiosos. Então, uma palavra de um líder religioso, realmente, uma palavra, uma atitude de um líder religioso realmente pode mudar muita coisa. Isso não é só no Oriente Médio, o Oriente em geral, o Ocidente em geral, uma palavra de líder religioso realmente muda muita coisa, né? Então, o diálogo interreligioso realmente seria imprescindível, é imprescindível para que se estabeleça esse diálogo interreligioso. Isso me lembra a frase dita pelo falecido teólogo católico Hans Küng, que ele fala que sem diálogo, resumidamente fala, sem o diálogo interreligioso não haverá a paz entre as nações, né? Porque as nações elas contêm ainda culturalmente em questões de costume, contém ainda muitos elementos religiosos que ainda são regidos, por mais aculturados que sejam esses elementos, ainda são elementos religiosos e eh, podem causar sentimentos tanto negativos quanto positivos. Então, a religião e o diálogo interreligioso, com certeza, seriam elementos mais do que importantes para solucionar um problema, um conflito que acontece há décadas. Ainda mais falando de um lugar como a Jerusalém, a cidade de Jerusalém, que é uma cidade sagrada para as três religiões abrâmicas, né? No final das contas, foi a terra por onde andou o patriarca Abraão, que para o Islã é um profeta, né? É por onde andaram os profetas José, Jacó, o profeta Moisés. Então, o profeta Jesus, na visão islâmica, né, novamente. Então, sim, com certeza, o diálogo interreligioso, ainda mais num contexto como de Palestina, Israel, Jerusalém, é mais do que imprescindível. E é interessante, por exemplo, o New York Times fez um podcast especial essa semana no The Daily, que é uma das linhas de podcast deles, falando da ameaça existencial a que vem de dentro para Israel, e o Ronen Bergman, que é correspondente do jornal em Israel, justamente, ele fala da complicação que a Cisjordânia vem se tornando, e entre outros motivos, por conta do posicionamento de ultranacionalistas religiosos que, sim, acham que os judeus têm um direito divino, bíblico, de ocupar aquela terra até para que venha o Messias, e é algo muito potente essa crença. Então, acho que para haver diálogo, me parece, é preciso entender o que passa pela cabeça do outro, mesmo que você não concorde com ele. Sim, o processo do diálogo, Leila, é um processo em que você está aberto ou aberta a abrir mão de coisas que não são tão essenciais para a sua sobrevivência. Então, essa crença de Messias é uma crença existente quase em todas as religiões, não como Messias, mas de algum Salvador último que vai vir no final dos tempos. Quase todas as religiões contêm essa crença. E as três religiões monoteístas, judaísmo, cristianismo e islã, têm isso também. Enquanto para o cristianismo e o islã é a mesma pessoa, o Messias, né, que seria Jesus, para o judaísmo ele não veio ainda, o Messias não veio ainda. E no judaísmo, a condição de Messias vir é: nação não levantará espada contra nação. Só que isso que acontece de assentamentos na Cisjordânia é algo que não está levando para a condição que Messias viria de acordo com a crença judaica. Pelo contrário, está levando na contramão da condição de Messias, né? Que a nação vai continuar levantando a espada contra a nação enquanto houver essa ocupação, esses assentamentos, e algo que acaba radicalizando ou causando remorsos no outro lado do muro, e vai dar continuidade a um conflito
que não será resolvido nem por Messias, e lamento dizer isso. Então, sim, realmente é uma ameaça interna para a própria Israel, essa ideia de assentamentos, de vamos estabelecer o Estado de Israel nesse território todo para que Messias, no final das contas, venha, e aí ele vai estabelecer, talvez, vai consolidar a paz. Isso, para mim, parece ser muito longe da realidade da própria crença. Que enquanto você causa remorsos, causa ressentimentos num outro povo, isso é impossível de acontecer. Esse ambiente de paz em que Messias deve vir é impossível de acontecer. Átila, muita gente tem dificuldade de entender, e a gente fala disso de forma recorrente aqui nas nossas conversas, mas eu acho que você tem uma perspectiva muito especial para falar disso, explicar essa situação, que é a diferença, naturalmente, entre xiitas e sunitas. A gente sabe que o Irã é a teocracia xiita, mas, ao mesmo tempo, apoia grupos como o Hezbollah, como o Hamas, que tem maioria sunita entre seus integrantes. Então, eu também vou pedir para você ser conciso, mas explicar de onde é que vem esse racha, né, que eu acho que é sempre importante voltar um pouquinho, e qual é a situação hoje, se há uma conversa intra-religiosa, que conversa é essa? A diferença de xiita e sunita é uma diferença que surge pouco tempo depois do falecimento do profeta Muhammad em 632 da Era Comum. Shia em árabe significa grupo, simpatizante, partidário, né? E à época Shia era usado como aqueles que apoiavam o genro do profeta como o futuro sucessor do profeta, ainda logo depois do falecimento dele. O que acontece é que, isso eu digo a partir de uma ótica também sunita, eu sou muçulmano sunita, o que acontece é que, de forma democrática, o povo escolhe outra pessoa, uma das primeiras pessoas que estiveram ao lado do profeta no início da divulgação da religião, da mensagem, o Abu Bakr, como o sucessor do profeta. Ele não tinha indicado ninguém para sucedê-lo, portanto, ficou meio que a mercê ou a critério da própria sociedade escolher quem iria suceder o profeta. E, de certa forma, houve uma eleição de quem seria essa pessoa, né? E foi o Abu Bakr. O campo de partidários de Ali se negou a isso, né? Se nega a isso e falando que devia ser, na verdade, desde o primeiro momento, o Ali ibn Abi Talib, que era primo e genro do profeta, para ser o califa, o sucessor do profeta, sendo que ele, na realidade, é o quarto dos califas. Quarto califa do período que a gente pode chamar do período democrático ainda no estado de Medina. Porque depois de Ali vem uma monarquia que é o Umíyada, e aí vai continuar com Abássidas e assim por diante. A racha maior acontece, se é que é uma racha, a divisão maior acontece quando o filho de Ali, o Hussein, ele é martirizado. Isso é a visão tanto sunita quanto xiita. O martírio de Hussein é a visão comum entre as duas divisões do Islã. Quando ele é martirizado em 680 pelo filho do fundador da monarquia, do califado umíyada, e a partir daí o xiismo, que na verdade era uma divisão política, né, partidária, começa a se tornar também numa divisão mais doutrinária. Então começa a estabelecer uma doutrina diferente do senso comum. Hoje em dia, sim, existe essa conversa, esse diálogo intra-religioso, né? Porque não adianta a gente falar do diálogo interreligioso sem falar do intra-religioso, né? Não adianta você tentar arrumar a rua se a sua casa está bagunçada. Então, tem, sim, esse diálogo intra-religioso. O Irã é realmente uma exceção, porque no Islã você não tem uma teocracia, não tem modelo de teocracia. Não existe alguém
como a sombra, o representante de Deus na face da terra. Se existia, era o profeta, mas nem ele tinha estabelecido uma teocracia, o Estado que ele regia como o juiz último era, na verdade, um Estado em que cada tribo tinha sua própria autonomia interna e, no caso último, é que ele resolvia os problemas, as questões internas do Estado. Então, o Irã, nesse caso, é uma exceção e, como um ato político de um Estado, mais necessariamente, né, tenta expandir a sua área de influência e nesse sentido, não se delimita ao âmbito ideológico ou ao âmbito doutrinário somente, né? Porque sim, o Hezbollah ele tem uma base xiita a princípio, né? Hassan Nasrallah e alguns outros são xiitas, tem uma boa parte de sunitas dentro do Hezbollah. O Hamas em si é um grupo mais sunita mesmo. Então esse apoio, na verdade, é um apoio também mais político do que necessariamente por motivos religiosos, né? Se fosse por motivos religiosos, por exemplo, a gente não contaria com a Turquia como um dos maiores fornecedores de aço, de petróleo de Israel. Seria, né, algo que não deveria acontecer. A Turquia, que aparentemente declara sempre apoio a Hamas, no fundo das coisas, na verdade, transporta o combustível, transporta o aço e tem um comércio enorme com Israel e não é por motivos religiosos que vai cortar, por motivos de interesse do próprio governo que vai cortar. Então, o que eu vejo, na realidade, no apoio de Irã a Hamas, a Hezbollah e a alguns outros grupos, como os Houthis, é um apoio mais estratégico, político e territorial para expandir a sua influência. Até pouco tempo atrás, a Turquia e o Irã eram dois meio que competiam a influência na região. A Turquia representando mais a parte da OTAN, hoje praticamente abandonado, representando esse lado, tentando ser a potência regional, até que chegou a ser, e o Irã, do outro lado, vem de um outro bloco, com a aliança com Rússia, China, tentando influenciar dessa forma. Então, eu vejo como uma estratégia mais política mesmo. É interessante, eu não falo turco, não leio turco, mas fui procurar o Hurriyet Daily News, que é um jornal turco, e corrija a minha pronúncia, por favor, que eu devo estar falando errado, mas em língua inglesa, e não há muito destaque para a situação dos pagers, até fala-se disso, mas ali nesse momento está se falando do Banco Central turco, tem a questão da OTAN, dizendo que a Turquia contribui para a estabilidade regional. Agora sim, a onda de explosões é o começo talvez de uma guerra mais ampla, ou seja, tem várias questões aqui, algumas envolvendo o Oriente Médio, outras não. Fala-se até da política monetária dos Estados Unidos, saída do chefe da OTAN e por aí vai. Como é que você tem acompanhado a repercussão do que está acontecendo, quer dizer, Israel, Hamas, Israel, Hezbollah, repercussão na imprensa turca e o papel da Turquia? Ora a gente tem o Erdogan em alguma declaração contra Israel bastante firme, mas também a atuação da Turquia aqui e acolá numa mediação. E então essas duas questões, né? Como é que a Turquia acompanha o que acontece envolvendo Israel, o que aquilo é passado, o que é passado para a população turca, e também a atuação do governo atual. A posição da Turquia, na verdade, quase o tempo todo foi de tentar mediar ou então com uma leve tendência a apoiar a Palestina, né, a Cisjordânia, e depois que o Hamas assume o poder de uma forma bem estranha. Eu lembro, na época, do conflito interno entre Hamas e Fatah, e a Turquia, a partir do atual governo, que chegou em 2002 e até agora ainda está no poder,
começou a ter, de vez em quando, uma oscilação para o lado do Hamas, de apoiar a causa palestina. A mídia turca, hoje em dia, ela é 95%, quase 100% na realidade, mas 95% diretamente controlada pelo governo. Então, a mídia turca, ela sempre fará uma declaração, uma cobertura mais a gosto do governo. E o governo, sendo um governo islamista, né, ele vai sempre tentar, para a política interna, mostrar que apoia o Hamas, apoia os irmãos palestinos e que defende eles. Então, para a política interna, sempre existe essa firmeza contra Israel. Para a política interna, inclusive, o comércio com Israel já foi cortado, não tem mais comércio, o que, na realidade, acontece ainda. Jornalistas independentes revelaram que, na realidade, ainda continua esse comércio com Israel. Então, para a política interna é essa. Para a política externa, a Turquia, no momento, vive uma crise muito profunda político e economicamente, né? Então, essa crise profunda leva a Turquia a uma certa dependência ou da Rússia ou dos Estados Unidos e da Europa. Ora, a Rússia atende essas necessidades e aí a Turquia fica firme, né, contra a Europa, contra os Estados Unidos. Quando a Rússia não faz isso, e a Rússia também, no momento, tem uma certa cautela em relação à Turquia, porque, no final das contas, os drones turcos é que estão bombardeando os tanques russos na Ucrânia, né? Então, a Rússia também tem uma certa cautela com a Turquia. Então, a Turquia, para poder agradar os seus aliados na OTAN, né, tenta sempre ser um pouquinho mais brando em relação a Israel, né, na política externa, porque isso nem sempre reflete na política interna. Então, existem duas facetas ali para falar da questão que acontece, né, do conflito que acontece há um ano, do conflito mais intenso, né, que acontece há um ano. Uma para a política interna, um discurso para a política interna e outro discurso para a política externa. Então, sempre tem esse jeito de tentar ser mais equilibrado entre política interna e externa. Por outro lado, a Turquia, até o início, né, do ataque que aconteceu, até pouco tempo depois do ataque que aconteceu em 7 de outubro, tinha dado asilo a vários líderes do Hamas. Depois desse ataque e início de contraofensiva de Israel, que acontece até agora, a Turquia tirou vários membros do Hamas, da liderança do Hamas, da Turquia, né? O governo tirou da Turquia, falou que não poderia mais dar conta de segurança deles, sendo que uma boa parte dos recursos financeiros desse grupo ainda permanece na Turquia. Inclusive, foi um atrito muito grande entre Erdogan e os filhos de Ismail Haniyeh e por aí vai. Então, a política atual da Turquia é mais no sentido de como é que é o interesse do presidente, né? Qual é o interesse e o humor do presidente hoje, e aí depois define a política. Infelizmente, a Turquia está numa senda meio desequilibrada em relação a esses conflitos externos. Bom, enquanto a gente está conversando aqui, Átila, eu vou acompanhando o que está acontecendo nos jornais, e o Times of Israel traz uma matéria de que Israel está propondo um acordo para que todos os reféns israelenses, os reféns feitos pelo Hamas, sejam libertados de uma vez, e o fim também da guerra em Gaza. E aí haveria um plano de uma passagem segura, que até o Yahya Sinwar poderia deixar a faixa de Gaza. Vamos ver como é que isso se desenvolve. A gente está de olho também no que vai acontecer ali entre Israel e o Hezbollah. Exatamente. Se você fosse ser consultado, você como um especialista em diálogo interreligioso, mas você também como um turco, um muçulmano, um observador do Oriente Médio, e alguém que tem ligação afetiva, afinal de contas, familiar, né, com essa região do planeta. Que caminhos você acha que são fundamentais para que se, num primeiro momento,
se resolva a situação dos reféns e dos ataques israelenses, da atuação militar em Gaza, mas também para que haja aí uma conciliação, na medida do possível, entre Hezbollah e Israel. O que você acha que seria fundamental a ter em conta? Eu acho que uma primeira coisa, e essa é uma das condições do processo dialógico de construção da paz, é estar aberto a ceder em certas coisas, como, por exemplo, a saída de Israel, né, a saída total, a ausência total de militares israelenses na faixa de Gaza. E aí, concomitantemente, não digo primeiro um, depois outro, concomitantemente a soltura de todos os reféns que estejam ainda vivos e aqueles que, lamentavelmente, se estiverem mortos, pelo menos o corpo deles, para que tenham realmente o enterro também digno, né? Então, concomitantemente a soltura dos reféns imediatamente. Eu acredito desde o início que o conflito contra o conflito não resolve de forma alguma a questão dos reféns. Pelo contrário, piora ainda mais. E infelizmente nos vimos que piorou. E nos vimos em novembro do ano passado que o diálogo, na verdade, né, a negociação, a cessão em alguns pontos consegue resolver o problema bem, né? A gente teve a soltura de reféns durante um processo de 2 semanas, e o Hamas mesmo entregou os reféns na mão das pessoas da Cruz Vermelha, e aí os reféns também, os prisioneiros palestinos também foram soltos e assim por diante. E a gente viu que, na verdade, o diálogo, sim, resolve quando nós estamos abertos, não em prol do nosso bem somente, mas bem comum, porque o processo de paz, ele não conta com o nosso interesse somente, é trazer à tona o interesse comum de estabelecer a paz e poder desistir de certas coisas em prol dessa paz. E isso agora é a demanda dos dois povos, tanto o povo israelense quanto o povo palestino. Ambos querem que essa paz seja estabelecida o mais rápido possível, né? E nós vemos que, na realidade, o que está mais acirrando essa guerra é o interesse político de quem está no poder, não necessariamente a demanda do povo, vamos invadir a Gaza. Não é a demanda do povo, né? Pelo contrário, o povo quer que a guerra acabe, o exército saia de lá e, juntamente a isso, os reféns voltem às suas casas, né? Então, acredito que, no momento, os atores políticos são aqueles que mais impedem o estabelecimento da paz. E aí, quando eu digo não é culpar só um lado, é culpar todos os lados envolvidos nisso, líderes do Hamas, líderes do governo atual em Israel, lideranças do Hezbollah e assim por diante, né? Não delimito apenas a um lado. E é necessário reconhecer os erros que ocorreram durante esse conflito todo, especialmente nesse um ano, né? Quase vai fazer um ano já. Estamos no dia 19 de setembro, dia 7 de outubro completa um ano, infelizmente. Queríamos que nunca tivesse acontecido, mas de processo todo para poder pensar um futuro melhor, tirar as lições do passado para poder pensar no futuro, né? Então, ceder em certos assuntos, poder abrir a mão em questões que não são vitais para a sobrevivência das duas sociedades, né? Então, eu acho que o que mais vai facilitar e ajudar nesse processo é isso, né? Saber que o conflito, a violência não resolve outra violência, pelo contrário, vai gerar mais ainda, e que o diálogo, na realidade, vai ser essencial para retorno das pessoas para suas casas, para que as crianças possam viver, para que as crianças possam ter direito delas à educação, para poderem desenvolver uma sociedade melhor, mais justa no futuro. Átila, o Gershon Baskin, que eu vou
ter o prazer de entrevistar na segunda-feira, num evento promovido pelo IB. Lembro que ainda há ingressos à venda. Quem estiver pelo Rio de Janeiro, quiser ir ao Teatro dos Quatro no Shopping da Gávea, vai ser super bem-vindo. Aqui, pelos canais do IB, você encontra o Caminho das Pedras para garantir aí o seu ingresso. Ele defende, e ele tem dito isso em São Paulo, onde ele está nesse momento, em encontros variados, que a educação é uma peça-chave, se a gente pensa no médio e longo prazo. Que as crianças palestinas precisam aprender hebraico, que as crianças israelenses precisam aprender árabe, e por aí vai. Eu pergunto a você, aí uma curiosidade, né? Na tua educação, você lá, garotinho, no leste da Turquia, o que você aprendeu sobre Israel, os judeus, etc. e tal? E também te perguntar se você concorda com Baskin, que sem isso, sem haver aí uma cultura de paz sendo semeada desde a infância, no colégio, e tem que ser uma política pública de ambos os lados, vai ser muito difícil a gente ter efetivamente um futuro promissor. Primeiro, responder sobre como que foi minha formação. Na nossa formação, a gente não sabe nada sobre Israel, além do que nós vemos nos telejornais ou nos jornais. Nada mais, porque o processo educacional, o currículo educacional na Turquia, pelo menos na época que eu estudava, era criança, não contava com isso, né? Até porque eu sou curdo, então até começar a estudar na escola, eu sequer falava turco. Eu comecei a aprender o turco na escola e depois fui desenvolvendo, assim como vários e vários outros colegas meus, né, amigos de infância. Então a gente não aprende. O que a gente aprende, mesmo no ensino médio também, é mais no sentido de telejornais, de uma abordagem muito de visão única, né, do nosso lado e assim por diante. Agora, sobre essa ideia de a educação ser a solução de curto, médio e longo prazo, eu concordo plenamente. E isso é uma coisa que nós, no Brasil, temos o orgulho de ter um dos educadores mais fortes no mundo, mais citados no mundo, né? O terceiro mais citado no mundo, que é o Paulo Freire, que ele fala isso, ele falou isso décadas atrás, que a educação vai transformar as pessoas que vão transformar as sociedades. Então, sim, com certeza, eu super apoio que as crianças aprendam né, reciprocamente idioma uma do outro, da outra, para que possam se compreender, porque no final das contas o idioma, de certa forma, é a transmissão da cultura do outro. Quando você aprende o idioma, você aprende também sobre a forma como o outro pensa, a forma como o outro age, quais são os costumes do outro. Então, acredito que essa é uma das soluções que pode sim ajudar nessa compreensão mútua entre os palestinos e os israelenses, né? E com certeza seria uma das melhores soluções a longo prazo, né? Porque criança vai começar a aprender hoje, só daqui a 20 anos a gente vai poder talvez contar com essa criança como um ator na definição de políticas, na definição de valores sociais, culturais e assim por diante. Tomara que aqueles que decidem as políticas públicas um dia, enfim, optem por esse caminho. Átila, muito obrigada, viu, pelo seu tempo, pela sua atenção. Eu que agradeço. Eu que agradeço, foi um prazer imenso e fico à disposição. Tá ótimo. Muito obrigada a vocês também pela companhia, pela audiência e nos vemos em breve. Tchau, tchau.